Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, vamos nós aqui com mais um culto no lar, culto universalista. Lembrando que é bom que a gente escolha um horário e que a gente possa cumprir esse horário sempre. Então, por exemplo, escolhemos às 9 horas da noite para fazer, todas as terças. Então, sempre atentarmos ao horário. E caso a gente não possa, intuitivamente a gente pode falar para a espiritualidade que nos segue, que nos rege, que nos ilumina, que o momento do culto vai ser em horário diferente. Então, isso é normal. Aqui, novamente, né, nós reunidos, tem a luz da cromoterapia, para quem puder colocar tudo bem, se não, não tem problema algum, tá? O que vale é a intenção, então, independente de ritualística. E aqui também a água, porque nós aproveitamos os bons fluidos, né, dessa água que vai ser fluidificada, conforme já explicado no primeiro vídeo. Então, nós vamos dar início, hoje estamos no dia 17 de março de 2026. Então a gente começa lendo o livro Minutos de Sabedoria, a gente abre aleatoriamente e lê as 2 páginas para preparar o ambiente, tá? Para preparar o ambiente do nosso culto. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Então aqui ele está dizendo que as questões, né, as atribulações da vida, elas vêm e elas nos lapidam, né? E passar por elas sem lamentação, sem maldizer, é a melhor forma de ultrapassar essa barreira, né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então a gente está aqui, claro, a gente tem várias questões a ser tratadas, mas aqui é um burilamento de ego, bem forte. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam do seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Então aqui ele fala, né, nas dúvidas, nesses questionamentos que a gente tem. É a fé, né? A gente precisa permanecer com a nossa fé o mais alto possível. Então agora a gente vai dar início. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao Arcanjo Miguel, a São Germain, a todos os trabalhadores da Egrégora da Luz que nos acompanham, que nos guiam, que iluminam o nosso caminho. Agradecendo mais este dia de estudo no lar. Agradecer por essas lições que a gente abre e que melhoram o nosso arcabouço mental, que nos ajudam a melhorar também o nosso conhecimento sobre a vida, né? A nossa moral. Agradecer a proteção dispensada a nós, agradecer a fluidificação dessas águas que recebem os medicamentos curadores para que atendem às nossas necessidades. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis sucumbir em tentações. Livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Então agora a gente vai prosseguir com a leitura
do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo também aleatoriamente. Vamos voltar no começo da lição. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem se darem uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designavam numa palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo, então, desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Sim, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então aqui ele fala, ressurreição e reencarnação. Na passagem da Bíblia, que fala de ressurreição, seria o retorno à vida naquele mesmo corpo, que ele já começou a se decompor, que a ciência mostra ali que não é possível. Porque se as pessoas forem fazer exumação de corpo, você vai ver que aquele corpo ali ele já não consegue mais abrigar um espírito. Isso é uma questão fisiológica, Então aqui ele fala da reencarnação, que no Espiritismo explica muito bem. Nós estamos aqui nessa vida corporal, eu, Diogo, ela, Gislaine, a gente está. Eu estou, Diogo, e ela está, Gislaine, porque o nosso espírito é eterno. Quando a gente for embora daqui, a gente vai habitar outros corpos, talvez nesse planeta ou em outros, tendo outros nomes, Então, o nosso espírito é um, mas as vidas são múltiplas. E nessas múltiplas vidas a gente vem, a gente vai, a gente aprende, A gente passa por situações que nos provam, que nos burilam e que nos engrandecem. Então, basicamente, a diferença de ressurreição e encarnação a ressurreição é a volta do espírito naquele corpo que ele havia habitado antes. Que a ciência demonstra, como foi dito, que é impossível. E reencarnação, que é a volta do espírito em um corpo diferente, em contextos diferentes. Então, essa é a explicação. Quer falar? Ressurreição e encarnação, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No campo social. Então, o livro aqui, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fonte Viva. Página 316, leitura 131. No campo social. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes
a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor, dai-lhes voz de comer. Interessante que essa parte aqui da Bíblia, o Senhor disse, né? Dai-lhes voz de comer. O que Jesus quer dizer é mais do que um alimento, né? Uma comida. É de fato alimentar aquilo que o humano, no fundo, é sedento, por mais que ele ainda não perceba. Que é o quê? A nossa fome de compreender o que acontece com a nossa vida. Então, não é assim como Jesus também disse em outras partes, né, da Bíblia, e também agora me lembro daquela parábola que diz o seguinte: a questão não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Então, aquilo que a gente ouve, né, assim conforme o Cristo disse, dai-lhes voz de comer. Então, é mais do que assentar uma pessoa à mesa, dar uma comida, nutrir o seu corpo orgânico, é a fome de espírito, que por mais que a pessoa compreenda isso ou não, o que o humano tem e de muita necessidade é se alimentar de uma boa palavra, no sentido de que a partir da boa palavra, ela é alimento para o espírito, e esse sim é o que tem vida eterna e evolução. Então, quaisquer coisas os quais a gente se alimente, né? Então, nem tão pouco estou aqui dizendo que não é importante a gente não comer, né? Mas mais do que nos alimentarmos de algo nutritivo, a maior nutrição que a gente pode fazer agora mesmo é da boa palavra. Então, quantas vezes está faltando um prato de comida na mesa da pessoa, mas se ela, diante daquele contexto, imagina o que lhe confere aquele momento, ela, confiante de que nada é por acaso, ela pode se nutrir de um verdadeiro maná, a identificar qual é esse contexto que ela está passando, que se falta até comida no prato. O que é isso que ela pode trazer de melhor para a vida dela? Também não estou justificando, né, que onde há fome, isso deve continuar. Mas aqui estou fazendo analogia a qual o contexto das 3 leituras cabe a nós. Então, é imprescindível que a gente tente, né, perceber sempre qual a nutrição de determinado contexto, o que me sugere aquilo que chega até mim. Então, quando chegam coisas não muito boas até nós, o que a gente pode fazer daquele contexto em aprendizado, do que a gente pode se nutrir, né? Porque se nós falamos do que o Cristo disse, esse sim, ele tem palavra rediviva para aquele que compreende, que é um verdadeiro maná de luz, né? Então,
é sobre isso. A Bíblia Sagrada, por mais que nós vamos perceber, né, que muitas pessoas não confiam nela, porque acreditam que todos aqueles textos ali agregados foram coisas estapafúrdias, né? Então nós vamos ver aí 1000 desculpas justificativas para que as pessoas, no momento do agora, né, se utilizem o quê? De subterfúgio, falar, não, isso aí é balela, a Bíblia é balela, falar de Jesus é balela. E eu costumo dizer, Cristo redivivo é no coração daquele que nem tampouco ainda se intitula como cristão. Então, muitas vezes a pessoa ela tem atos de cristão sem falar que é cristã. Então, independente, aqui como culto, ele é universalista e de modo fraternal, nós traremos a boa palavra que intuitivamente, né, a gente for guiado através das leituras, é dizer, né, que a gente não faz distinção de nada e seja lá o fruto esse que a gente absorva, né, que a gente se alimente realmente de um aprendizado, porque tudo na vida confere algo que será esclarecimento, que será nutritivo. Então, até naquelas questões que chegam até nós e não são tão boas, que muitas vezes vêm através de problemas, conflitos, dores, doenças, elas querem dizer alguma coisa. Deus, ele é absolutamente bom, é no absoluto mesmo. E que a gente não duvide disso. E o Cristo ele veio para trazer esta coerência. Então, nos seus vários ensinamentos, que a gente saiba se nutrir da luz, né, que existe ali. Em respeito. Então, por mais que muitas vezes a gente não compreenda, né, o que é esse tanto amor e luz que você fala, porque olha o jeito que o planeta tá, olha o jeito que olha o que a Terra tem passado, justamente porque um deixa para que o outro faça a parte do outro, no seguinte sentido: a mim, comigo tá tudo certo, o leviano é o outro. Então, nós sempre estamos prontos a colocar o nosso azedume no outro, né? Então, esse meu problema, é por conta de tal e tal pessoa. Então, a gente sempre se justifica, a gente sempre culpa o outro, nós sempre estamos julgando o outro, criticando o outro. Então, da mesma forma que nesse contexto aqui agora, em plena transição planetária, que não ocorre só na Terra, né? Não ocorre só na Terra. E que ainda assim, ainda tem aqueles que não acreditam nem sequer numa reencarnação. Aí eu fico perguntando, será qual o tamanho do nosso umbigo? Em não perceber que diante aí desses céus, né, do nosso Deus Pai, há muitas moradas na casa dele. E a gente fica parando para poder pensar, será que eu quero sorver esta boa palavra, esse maná de luz? Porque isso é nutritivo. E ainda tem pessoas que não gostam disso, né, que estão se alimentando de fast food, sabe aquela comida rápida, com bastante gordura trans, que vai fazer mal para o seu organismo? Pois é, balela, mas, né, livre-arbítrio. Então, ainda nesse contexto atual, existem aqueles que se eximem da boa nutrição. Porque o fundamento que o nosso Mestre Jesus deixou para nós, e que eu repito, é redivivo até hoje. O que é esse redivivo? A palavra dele é uma, e ele tornando-se, né, ali, junto ao Cristo planetário, um com Deus, o nosso Pai Criador, da forma que você puder imaginar, gente, porque Deus criou tudo e todos nós, tudo que existe, não há nada que é sem que esteja diante de Deus. E todas as vezes que a gente prefere ficar na escassez do alimento realmente nutritivo, mais do que pensarmos no corpo físico, pensarmos na nossa espiritualidade, que a espiritualidade, gente, não é religião. Então, a espiritualidade é intrínseca a todo humano, pois nós somos um espírito eterno em evolução. E por mais que a gente não compreenda isso por hora,
Porque nós falamos, né? Ah, mas se eu não lembro das minhas outras vidas, reencarnação não é uma coisa certa. Será? Eu diria agora mesmo, conclua-se através daquilo que o mestre sempre pediu, perdão. Se a gente se perdoa pela ignorância de não saber sorver por hora aquele maná de luz e amor, porque essa palavra é nutritiva, que a gente se perdoe até disso, das nossas ignorâncias, que nós vamos ver que isso é uma abundância formidável. Então é mais do que estarmos aí vibrando em prosperidade, a contexto do alimento mesmo que a gente consegue trabalhar para colocar na mesa, mais do que esse confere a estarmos saudáveis no organismo físico, né? Mas essa fisiologia só é correspondente à nutrição que a gente faz a nível da mente, das nossas emoções, do nosso campo energético. Pois se tudo é energia e vai ser materializado justamente no nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, gente, eu diria que ela é a última instância que a gente não se preocupe. A fome maior que o humano padece dela mesmo é qual? É o afastamento que fizemos de Deus dentro de nós. Então, todas as vezes que a gente coloca culpa no outro, que a gente julga o outro, que nós estamos simplesmente o quê? Espelhando nossas fraquezas, nossos medos, nossa falta de coragem, nossos traumas que estão guardados a nível de um emocional que vemos para tratar isso uma vez mais e que, embora estejamos aí, né, submetidos aos véus das ilusões, sim, porque essa tão falada roda viva de samsara, né, a modo de um palavreado hindu, mas independente de estar lá no Oriente, é uma sabedoria que se faz viva. Então, seja pelo hinduísmo, pelo judaísmo, por um budismo, né, um jainismo. Gente, são milhares de religiões. Ainda que aqui por nós, né, no Ocidente, a grande maioria é cristão, independente. Muitas vezes aquele que não se intitula religioso, ele é mais cristão do que aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, eu costumo falar. Então, por que a gente não pode parar agora mesmo e optar por hábitos de nos nutrirmos de coisas boas, né? Então, o que é muito comum? Eu não gosto da minha vida no contexto a qual ela está. Sim, porque não é possível que tenha um humano aqui totalmente resolvido na Terra. Esse eu diria que foi só Jesus, né? Jesus nesse âmbito, sim. E mesmo assim, porque ele sedento de passar esse amor e luz para todos nós, pedindo com que a gente se espelhasse nas atitudes dele, porque Jesus ele não veio para pregar cristianismo pra gente. Nem existia isso, gente. Tenhamos noção. Jesus Cristo, quando ele veio, né, o Messias, ele não criou religião. Fundamentalmente, o que ele queria de nós. Ele estava dando ali boas formas da gente se alimentar da luz de Deus Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, independente de você considerar Jesus ou não. Ele deixou seus códigos de amor. E deflagrados serão por uma mente consciente que tem um coração ávido, sedento por se alimentar daquilo que Deus tem de melhor, porque ao nosso Deus Pai os confere de tudo quanto é abundância. E a abundância, gente, não é só a contexto material. Então, um alimento que eu coloco na mesa é material? Sim, graças a Deus, a natureza me trouxe, o meu trabalho, né, o meu dispor de merecimento, tudo bem. Mas é o maná de luz que a gente fala, é o quê? É o éter. Seria esse Big Bang primordial, o sopro divino, a forma que você puder concluir aí. Aqui, justamente o nosso culto universalista é em respeito fraternal, ou seja, ele não se separa de nenhum humano, porque é o que está faltando no mundo. Então nós vimos aí pessoas em palanque, subindo em púlpito, mas dizem, bênçãos aos meus, aqueles que não são desta mesma ordem de dogma, não é? Aqueles que não compreendem que a verdade é só da minha igreja, a eles nada. É isso que está acontecendo lá fora, nessa guerra do Oriente. Não adianta as pessoas elas terem conhecimento absoluto da sua doutrina, né? Conhecer lá os livros, né? É o exemplo da Bíblia, para os cristãos,
Não adianta nada a pessoa conhecer, mas não praticar. Por isso que foi dito, né? Tem várias pessoas que se denominam ateus que são muito mais cristãos. Porque, como ela disse, Jesus não deixou uma religião. Ele deixou um ensinamento. Ele deixou uma conduta. Né? Então, fora da caridade não há salvação. É viver aquilo. Viver aquilo. Faz uma coisa. Nós estamos fazendo o culto hoje, dia 17/3. Depois até comenta, quem se sentir à vontade. Fica uma semana sem reclamar e agradecendo a tudo que acontece. Sem reclamar e agradecendo. Depois, se sentir à vontade, conta como é que vai estar depois. Bom. Porque a pessoa vai... ela conhece, ela lê, ela faz. E aí? E a prática da vida? Como é que tá? Porque não adianta. É a mesma coisa de uma pessoa ter uma aptidão enorme para algo e não colocar em prática. Então, é isso, né? Conhecimento, né, não é nada sem a sabedoria de colocar em prática, porque só a prática é que vai fazer a gente alicerçar-se do quê? Daquele conhecimento que foi trazido. Então, só a boa prática que vai fazer com que a gente mude esse contexto que a gente vive. Então, é como falado, qual é o problema? É a nível do físico? É doença? É a nível de uma doença mental? Ela não é vista, mas é sentida? Então, envolve também o emocional, envolve a psique? Gente, envolve também as questões de alma. Então, naturalmente, envolve o espiritual. Eu creio que o espírito das pessoas está faltando alimento a elas, mas, na verdade, eu vou até reformular, não é que está faltando alimento. Ela não está abrindo a boca. Ela não está abrindo a boca, que no caso seria o quê? Ela não está abrindo os olhos. Então, quem tem ouvidos de ouvir, ouçam. Quem tem olhos de ver, vejam. Muitas coisas estão acontecendo. E as pessoas ainda submetidas às questões do ego, porque não querem sair do lugar, todos em zona de conforto. É muito confortável, né? Nós observarmos quando ligam um noticiário de jornal, contendas terríveis, escabrosas, e colocar a culpa no governo, né? No entanto, quando você está ali na fila de um mercado, na fila de um banco, você quer passar na perna do outro. Aliás, você quer passar a perna na frente do outro. Quer tirar vantagem em cima de tudo. E aí, a gente se pergunta, né? Até quando isso vai se perpetuar entre o humano? Porque nós temos a contexto social, conforme a leitura pediu, a contexto de uma civilização, um retorno daquilo que a gente plantou. Então, se a gente quer se alimentar de coisa melhor, vamos alimentar realmente desse fruto redivivo que o mestre já ensinou. Ele veio para ensinar para nós como nós nos libertarmos desses pesados fardos da matéria, do ego. Porque o ego, ele é bom só quando a gente controla ele, e não quando a gente deixa com que ele nos controle. Nossa, gente, então tá misturando ego com isso? Com certeza. A vida é sobre isso. A crucificação de Jesus, que daqui uns dias vai vir o momento de paixão de Cristo, estamos em plena quaresma e as pessoas não param para fazer uma oração. Colocam N desculpas, né? Então o mestre ensinou perdão. E o que diria, né, o Sermão da Montanha? Pessoal, nós temos várias formas de nos alimentarmos da boa palavra, pois fundamental não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. O que sai da nossa boca é aquilo que nós fundamentamos entre adquirir conhecimento, as verdades que vão fazer mais valia, da gente ser um humano melhor. Então ninguém vai mudar o outro, nós não vamos mudar o governo, nós não vamos mudar o presidente, nós não vamos mudar essa guerra lá de fora, mas sim, nós mudando o que reflete disso tudo dentro de nós, nos aperfeiçoando, nós honramos a nossa individualidade. E se cada um der conta do que confere a si mesmo, o mundo melhora. Então basta cada um, como uma determinada até corrente, né? Cada um resolvendo aí suas questões.
Eu sou uma impregnação divina, o Diogo é outra, vocês são outra. Naturalmente, cada um vai fazer o seu melhor, pois é só isso que nos compete. Então, Jesus não pediu para a gente criticar o outro, não pediu para a gente julgar, muito pelo contrário. Ele até disse, né, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo que está aqui vivendo nesse contexto pediu, por mais que não se lembre. Os véus das ilusões vêm aí, porque se nós soubéssemos o que fizemos a contexto familiar, o que nós fizemos a papai, a mamãe, o que eles fizeram para nós, nós entre os irmãos, entre os parentes, né? Então, todos os nossos parentes biológicos e até os agregados, nós estamos todos ali juntos e misturados, gente, por um aprendizado, né? Então, muitas vezes, a gente vai compreender isso diante dos conflitos. E eles não são por acaso. Agora, o que as pessoas estão fazendo com esses conflitos, se elas não estão utilizando esse recurso para compreender se existe o lado ruim, é sinal de que, se Deus permitiu que viesse, é para a gente resolver, dar solução e identificar o lado bom de tudo. Porque não existe coisa ruim por ser ruim. Se algo ruim ainda nos chega, é para que a gente, na nossa equivalência de compreensão, modifique com as nossas melhores ações, para que a gente não deixe aquilo se perpetuar. Então, se não estamos gostando daquilo qual nos alimentamos, é só mudar, que a gente mude o noticiário de jornal, que a gente procure ser honesto, né? Sermos humildes diante de tudo que nos chega, e ao invés de culpar a Deus, porque tem gente culpando Deus pelas atrocidades que estão vendo por aí, né? E balbúrdia. E se realmente é disso que somos capazes, estamos nos alimentando mal e porcamente. Assim como o engodo, né, de uma comida que tem ali uma industrialização, que ela tem sabor, mas não é nada nutritiva. É um engodo. Tem gordurinha trans, na ocasião vai ter sabor, vai ter cheiro, mas não é nutritivo. E aí nós estamos angariando o quê? Doença física. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente nutre. Não só nessa alegoria do que entra pela boca, mas mais do que sai. Então, o que a gente tem se permitido alimentar, né? Então, quando o medo chega, que a gente, com honestidade, olhe para aquilo e vibre em amor, ao invés de fomentar injúria, discórdia, né? E todo o maquinário de coisas ruins que a mente do humano é capaz de fazer, né? Porque a mente mente, se estivermos pairando ali nos ensejos do mental inferior. Então isso não é só a nível aqui de uma boa palavra, a âmbito de espiritualidade, isso é científico. Se nós paramos de reagir a tudo que chega até nós, a contexto dessa guerra mesmo, lá no Oriente, e a gente começa a orar, gente, oração é vibração, é energia. Então nós temos que ter a consciência, assim como Cristo, o Mestre, pediu, que a gente saiba ter consciência que não somos só esse corpo físico, nós temos o nosso espírito eterno em evolução. Ainda que a gente não compreenda as sucessivas reencarnações, ainda que a gente não compreenda por hora tudo que nos chega, que a gente tenha boa vontade de se alimentar um tanto mais, né, desse cadinho justamente de lucidez, conhecimento. Então nós, conhecendo a verdade, nos libertaremos. Sem verdade a gente não se liberta. Então, ao invés de reagir e deixarmos, né, nos confundir com isso que acontece e entrar nas trevas desses medos que estão sendo aí, né, colocados por uma mídia, né, por pessoas que ainda não estão se utilizando do seu melhor, que a gente possa vibrar amor e luz para elas também, não da boca para fora. Então que a gente tenha esse momento aqui diante do nosso próprio lar, de orar por aqueles que ainda não estão nesse contexto de lucidez. Então o esclarecimento, ele de fato também é um ótimo alimento para todos nós. Então só aqui lembrar, é fundamental, coloquemos em prática aquilo que o Diogo falou, né? E que a gente se faça aquela pergunta: Deus, qual o propósito disso na minha vida? Ou então, se a gente está com dó de alguém lá fora, qual o propósito disso na vida desta pessoa? Então vamos procurar até desenvolver compaixão, indulgência e trocar a dó, né? Porque quem tem dó discute com Deus. E nós podemos auxiliar essas pessoas quando a gente desenvolve compaixão. Com dó, não.
Com dó, a gente não ajuda ninguém, né? Absolutamente ninguém. Agora, com compaixão, com caridade, com indulgência, inclusive com uma oração, a despeito daqueles que ainda não compreendem que tudo é energia e a própria oração é energia. Então, um outro convite, façam-se vocês aí a si mesmos, né? Orem todos os dias e deixem de reclamar e agradeçam mais para ver o que vai acontecer, o que vai se transformar na vida de todos. Então, mais algo a falar? Vamos lá. Vamos, nesse momento então, a gente vai fazer o momento do passe, tá? Quem puder, coloca já uma garrafa com água, um copo, para poder fluidificar, viu? A gente desliga a luz porque não é necessário exatamente, mas é para a gente interiorizar melhor, para a gente ter menos estímulo externo, para a gente poder concentrar com mais facilidade, tá? É para isso que a gente desliga a luz. Então, vamos novamente elevar o nosso pensamento, dessa vez distensionando o nosso psiquismo, afrouxando de fato, essa tensão, né, do fluxo dos pensamentos do cotidiano, para que os fluidos que nos chegam do alto percorram o nosso campo de forma mais tranquila, sem nenhum tipo de resistência da nossa parte, do nosso ego, né? Essas energias, elas vêm nos revigorar, promover a cura, a nossa sustentação, realinhar os nossos centros de força. Então, enquanto essas energias vão promover no seu trabalho, nós mentalizamos o que nós identificamos, né, nesse momento mais urgente de tratamento em nós, seja no nosso corpo ou em qualquer esfera do nosso ser. E a gente direciona a luz verde de cura para esse aspecto, né, para poder potencializar esse processo de melhora, tá? Então vamos dedicar alguns instantes a mentalizar essa questão. Gratidão aos amigos pelo amparo do passe dispensado a nós aqui, encarnados, participantes, e também a quem esteja vendo, né? Gratidão ao passe também aos amigos desencarnados que participaram do estudo, aos nossos anjos de guarda que sempre nos acompanham. Gratidão também pela limpeza do nosso lar e do lar de quem está acompanhando também, de quem está vendo, de quem está fazendo o culto, né? Com a retirada de todas as energias negativas de cada canto da casa, com a retirada de todo o subproduto dos pensamentos invigilantes, tá? Que toda essa matéria seja retirada, seja enviada às usinas da espiritualidade, para que lá, após se reciclarem, possam ser devolvidas à natureza em bom estado de uso. Os amigos também conhecem o nosso coração, conhecem, sabem a quem nós direcionamos as nossas mais caras, as nossas mais sinceras intenções de amor. Que todas essas pessoas a quem nós nos conectamos por pensamento recebam também os fluidos para permanecerem em alta vibração, para se sustentarem no bem, para receberem a cura, para receberem fortalecimento, encorajamento. Por extensão também os seus lares recebam a proteção. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os filhos e filhas de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.
São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Que assim seja. Vou encerrar. Deus nosso Pai, Maria Mãe Santíssima, Cristo Jesus, emissário de luz, nossos guias e mentores, gratidão profunda por todos os livramentos, por toda a graça e misericórdia derramada sobre nós, que a gente possa ter cada vez mais gratidão e consciência de tudo aquilo que nos acontece, e assim, em quaisquer locais onde a gente vá, que ao invés de a gente sucumbir a quaisquer conflitos ou tentações, que a gente tenha o discernimento de obtermos a escolha de ações ao invés de reações diante do que nos chega, entendendo que Deus é bom e generoso e que assim ninguém ganha de nosso Deus Pai em bondade. Deste modo, fazemos aquilo que nos cabe, o mundo floresce, sem que a gente cobre o externo. Gratidão profunda, Deus Pai. Assim, portanto, gratidão essa semana que se discorre em pleno estado de gratidão, que essa seja a nossa palavra de nutrição maior, a nós e a todos aqueles que acompanham neste exato momento, e independente da hora qual fazem o culto em seus lares, pois sabemos que o tempo para Deus é diante da onipotência, onisciência e onipresença do Altíssimo, é independente de passado e futuro, ele é no momento do agora, o tempo quântico. Assim é, gratidão profunda. Nós vamos agora finalizar com a oração que o nosso amado Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim está feito. Cumpra-se. Gratidão. Terminada, gente, toma água, né? E essa água, para quem colocou na garrafa, vai tomando durante a semana também. Todo dia toma um pouco. E não se esqueçam de fazer o exercício, hein? De não reclamar e de agradecer. Obrigada. Gratidão, pessoal. É isso aí, que a gente tem uma semana abençoada por Deus, né? Pois abençoados por Ele sempre estaremos. Basta a gente confiar, respeitar e identificar. Então é sobre isso. Gratidão. Não. Beijos.